Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Meu está no 2. A gente pede desculpas. A gente pede desculpas pela demora. Estamos com alguns problemas técnicos. A tecnologia às vezes nos prega peças. Então, em alguns instantes nós vamos dar início à nossa reflexão de hoje. Estamos tendo um pouco de dificuldades aqui para transmitir a imagem. Então, quem está nos acompanhando, a gente agradece a paciência, a companhia. Bom dia a você que está nos acompanhando da sua casa nesse dia santo em que nós celebramos e fazemos memória a paixão e a entrega de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, acolho você com muito carinho para juntos nesta manhã refletirmos e aprofundarmos um pouco a nossa fé no mistério salvífico da paixão, do sofrimento, da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente pede perdão por esses minutos de atraso e vamos iniciar a nossa oração, a nossa reflexão nesse dia de hoje. As pessoas que estão nos acompanhando, estão nos ouvindo direitinho, está tudo ok? Peço só que confirme aí
pelas mensagens, para a gente ter um retorno de como que está chegando aí para vocês a imagem, o áudio, por favor. Bom, então agora voltamos ao normal, né? Vamos nos colocar na presença do Senhor, que hoje se oferece por nós, como Cordeiro no altar da cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Vamos pedir ao Espírito Santo que abra o nosso coração à graça de Deus. Converta-nos, transforma-nos, nos cele na sua graça, para que tudo aquilo que hoje for meditado, rezado, partilhado, possa converter e convencer o nosso coração da certeza do amor de Deus, que nos chama sempre à vida nova com Ele. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Com o Salmo 30, que rezamos nesta salmodia de hoje: ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Vamos adentrar no mistério da paixão do Senhor, ouvindo, cantando este salmo, que a gente possa ir fazendo eco à palavra de Deus, possamos fazer com que essa palavra transforme o nosso coração. Vamos acompanhar nas nossas casas um profundo silêncio contemplativo, enquanto ouvimos este salmo: meu Deus, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Tornei-me opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E rezando agora, juntos, a oração, nas qual nos concede a indulgência, escrita pelo Papa Pio X, a Jesus crucificado. Eis-me aqui, ó bom e dulcíssimo Jesus. De joelho ante a vossa divina presença, eu vos peço e suplico, com todo o fervor de minha alma, que vos digneis gravar em meu coração os mais vivos sentimentos de fé, esperança e caridade, de verdadeiro arrependimento dos meus pecados e vontade firmíssima de me emendar, enquanto com firmíssimo e sincero afeto e íntima dor de meu coração,
considero e medito em vossas 5 chagas, tendo bem presente aquelas palavras que o profeta transpassaram minhas mãos e os meus pés e contaram todos os meus ossos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Primeiramente, eu gostaria de agradecer todas as pessoas que têm colaborado para que este retiro possa estar chegando até você. Então, minha gratidão aos seminaristas Gustavo, Tiago, que estão aqui nos ajudando nos bastidores, também ao Mateus e ao Jefferson, que tem com tanto carinho, dedicação, preparado aqui o ambiente para que esse retiro pudesse estar acontecendo e assim nós pudéssemos estar meditando, refletindo sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu convido você, na sua casa, a tomar comigo a Sagrada Escritura, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículos 18 em diante. Capítulo 1, versículo 18, da primeira carta aos Coríntios, de onde nós tiramos o tema de hoje. A linguagem da cruz é para nós força divina. A linguagem da cruz é para a nossa salvação. Porque é isso que hoje nós contemplamos com o olhar de nossa fé. Uma linguagem que ultrapassa o conhecimento humano. Uma linguagem que vai além da nossa maneira de compreender o mundo, da nossa maneira de raciocinar, que vai além mesmo dos nossos desejos, dos nossos instintos. Por isso ela é capaz de nos salvar. Por isso ela é capaz de comunicar-nos a verdadeira vida que vem de Cristo. Então, juntos, vejamos o que a palavra do Senhor nos diz. De fato, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos, para nós, é poder de Deus. Está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e a inteligência dos inteligentes confundirei. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o argumentador do mundo? Aliás, Deus não converteu em loucura a sabedoria deste mundo? De fato, pela sabedoria de Deus, o mundo não foi capaz de reconhecer a Deus por meio da sabedoria, mas por meio da loucura das pregações, Deus quis salvar os que nele creem. Com efeito, enquanto os judeus pedem um sinal e os gregos buscam a sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Porém, para os que são chamados, tanto judeus como grego, Cristo é poder de Deus
e sabedoria de Deus. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio que os homens. O que é fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como ontem nós refletíamos, nós, nesse dia, o primeiro dia do Tríduo Pascal, que iniciou-se ontem, iniciou-se com o entardecer do dia de ontem, e por isso nós ainda estamos no primeiro dia, nós celebramos a entrega de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador, seja no sacramento memorial do seu amor, a Eucaristia, mas seja também na cruz, no lenho, na árvore da vida da cruz. Veja, meus irmãos, minhas irmãs, hoje Jesus se entrega a nós. Hoje Jesus se dá por inteiro, seja num sentido material, na cruz, quando Ele oferece a sua vida, o seu corpo, o seu sangue, de modo palpável, concreto, seja em sentido litúrgico, pelos símbolos do pão e do vinho, o Senhor se dá, por amor, para a nossa reconciliação, para a nossa salvação. Já dizia uma grande santa da igreja, na cruz, quando Jesus sofria, quando Jesus estava no ápice do seu sofrimento, era em mim que Ele pensava. Era em você que o Senhor pensava, enquanto dava a vida, enquanto era flagelado, torturado, morto, injuriado, blasfemado. Era em você que o Senhor pensava desde a criação do mundo. Era em você que o nosso Senhor estava pensando, e por você o Senhor sofria para que pudéssemos ter a vida. A liturgia da igreja, que atualiza na nossa vida de hoje, no cotidiano, a graça da redenção, ela é muito sábia. Pena que ontem houve uma queda na transmissão no finalzinho da liturgia da missa, mas esse problema vai ser contornado, porque graças a Deus, a Jéssica da Pascom estava filmando pelo celular. Então mais tarde nós vamos postar aí nas redes sociais o momento final da missa. E é bonito a gente perceber que o primeiro dia do Tríduo Pascal se inicia com uma missa, a celebração da ceia do Senhor. Mas de hoje até a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja passa por um período não sacramental, assacramental. Não se celebra os sacramentos, nem na nossa sexta-feira, nem no sábado, porque o nosso Redentor foi retirado. Nosso Senhor não está entre nós. E assim termina a liturgia de ontem. Se termina com nosso Senhor Jesus Cristo saindo do altar e indo. O ideal, claro que estamos em tempo de coronavírus, mas o ideal é que se fosse para uma capela fora da igreja, onde nós chamamos a capela da reposição, lembrando o momento em que nosso Senhor Jesus Cristo saiu da ceia com seus discípulos e foi para o horto. Foi para o horto para sofrer a sua agonia, mas foi acompanhado dos seus, aqueles que Jesus chamou, que o amavam, que Jesus passou e o ensinou, foram com ele. Assim somos nós. Nós saímos com o Senhor para este momento da sua entrega derradeira. E isso é acompanhado por nós, por sinais visíveis, dentre eles o sacrário vazio. O nosso Senhor não está lá. No lugar onde Ele sempre costuma nos esperar, nosso Salvador não se encontra. E mais do que isso, ao entrarmos na igreja, nós nos deparamos com o altar descoberto. O altar que é para nós a presença do Cristo, centro da nossa fé, centro da nossa vida cristã. O altar se encontra totalmente descoberto. O altar descoberto para nos mostrar que neste momento não nos é oferecido o sacrifício da Eucaristia, não nos é oferecido os sacramentos. Cristo se retira do meio de nós. Não porque Ele não nos ame, não porque Ele não goste de nós, mas pelo contrário. Por tanto nos amar, Ele se ausenta. Por tanto nos amar,
ele se oferece a nós. E essa ausência é uma ausência de amor, de um Cristo que vai ao Horto das Oliveiras para nos dar a sua própria vida, de um Cristo que é condenado, de um Cristo que é entregue, mas de um Cristo que nos ama. É por isso que a cruz é uma mensagem escandalosa para nós. É por isso que a cruz, ela mexe no mais profundo do nosso coração. Ela mexe até mesmo com a nossa razão. Porque ao celebrarmos esta entrega de Cristo por nós, e uma entrega tão dolorosa, tão cruenta, nós ficamos pasmos. Até que ponto Deus é capaz de ir por cada um de nós? Até que ponto Deus é capaz de fazer por nós? Até que ponto Deus foi capaz de nos amar? A linguagem da cruz não é gloriosa, esplendorosa, fortificante, consoladora como nós compreendemos hoje. Pelo contrário, a cruz no seu início era símbolo de tortura, símbolo de símbolo de dor, de sofrimento, de castigo. Como hoje é para nós falarmos de prisão perpétua. Como hoje para nós soa falarmos de alguém que foi condenado à pena de morte, por exemplo. A pena de morte dos romanos, para os piores crimes, era a cruz. A cruz não só era um símbolo de morte, de destruição, de punição por aqueles que infringiam as leis e os costumes, mas era mais do que isso, era um modo também de torturar aquele que estava pregado. Na cruz a pessoa morria por asfixia. A gente talvez fica se perguntando, mas como é que é capaz de morrer? Não é simplesmente os cravos que matam, mas o segredo, vamos dizer assim, da morte de cruz é a gravidade. Ao ser suspenso, com um pé apoiado no outro, como era o costume na tradição, com os braços abertos, a pessoa ia sentindo uma dor insuportável, por causa das mãos perfuradas pelo prego. E para aliviar a dor, essa pessoa ia fazendo a força para baixo, com os pés. E aí, veja, os pés cravados doíam, e à medida que ia descendo, o peso do corpo ia pressionando as mãos para baixo. Porém, o problema estava que essa pressão, o modo como a pessoa está, ela vai ficando sem ar. E aí ela tem que fazer força para levantar e tomar fôlego lá em cima. E quando ela toma fôlego, aí ela volta à vida, volta a respirar, passa aquela angústia. Mas novamente começa a doer, o corpo começa a pesar. Imagina você isso. É uma tortura e aos poucos, uma vez sobe, tem muito fôlego, respira, mas isso frequentemente a pessoa vai cansando, vai perdendo as forças, mais do que perdendo as forças, vai perdendo o ar e acaba morrendo por asfixia. Jesus aguentou essa dor na cruz por mais ou menos 3 horas. A tradição nos afirma, com base nos evangelhos, que nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado ao meio-dia e foi expirar às 3 horas da tarde. Veja, Jesus aguentou um suplício, uma dor, um sofrimento muito grande. Como eu estava falando, a cruz era por isso um símbolo terrível. Ninguém tinha orgulho de cruz. Ninguém tinha orgulho de conhecer uma pessoa que fosse condenada à morte de cruz. Pelo contrário, a cruz, além de ser castigo, era vergonhoso. A cruz, além de ser castigo, ela era um motivo pelo qual as pessoas viravam o rosto de vergonha. Além disso, não era um bom costume e não era visto como valor na antiguidade a pessoa morrer de uma morte desonrosa. Hoje, para nós, a morte é rechaçada de qualquer maneira, seja ela morrer de uma doença, seja ela morrer de idade, ou seja ela morrer desonrosamente. Mas na antiguidade não, porque o que dava valor
a vida da pessoa não era somente o que ela tinha feito enquanto estava viva, mas o ato da morte também tinha o seu valor. Por isso, morrer de cruz era uma vergonha, era uma morte desonrosa. Fazia com que caísse por terra tudo aquilo que foi feito durante a vida da pessoa. Fazia com que tudo aquilo de bom que a pessoa tivesse feito, tudo aquilo que ela tivesse planejado, dito, cultivado, fosse jogado no lixo, porque morreu desonrosamente. Imagina você, esse tipo de morte que nós estamos falando, que sofreu o nosso Salvador. A cruz, gente, era humilhação, era uma desonra. Me desculpa a expressão, a cruz era uma desgraça que acometia não só aquele que estava na cruz, mas todos aqueles aos quais conheciam o crucificado, a família, os amigos, os parentes. E aí nós ficamos nos perguntando, como é que a nossa salvação pode vir de algo tão desastroso? Como é que Deus se vale de uma derrota, de uma aparente destruição, de um aparente fracasso, para nos dar a vida, para nos salvar? Este é o mistério que nós contemplamos no dia de hoje. A cruz se tornou para nós loucura, porque quando nós não compreendemos isso, Deus usou desta nossa incompreensão, deste símbolo desprezível, para nos devolver a vida que havíamos perdido. Ontem falei muito das relações da Páscoa judaica com a nossa fé cristã e, modo singular, com a entrega de nosso Senhor Jesus Cristo por nós na cruz. Era necessário que Cristo morresse. E aí a gente precisa entender uma coisa. Jesus morreria de qualquer maneira. Morreria. Porque o Verbo de Deus, ao se fazer carne, Ele assumiu a nossa condição igual a nós. Ele se tornou mortal. A primeira coisa escandalosa da nossa fé já começa aí. Nós cremos em um Deus que abre mão da sua divindade para se fazer mortal. Jesus, a pessoa de Deus encarnada, Ele teve uma vida em tudo semelhante a nós, em tudo. Isso nos atesta o Evangelho, de modo muito especial, o Evangelho de Lucas, quando dizia que Jesus, depois de ter nascido da Virgem Maria, Ele crescia em sabedoria, em tamanho, em estatura e em graça. A vida de Jesus em tudo é igual à minha vida, igual à sua vida, a vida de qualquer ser humano que já existiu e que existirá. A única diferença é que Jesus não tinha pecado. A única diferença é que Ele, sendo mortal, Ele não conheceu o que era pecado. Então Jesus, algum momento de sua vida, depararia-se com a morte. Mas a pergunta que às vezes nos inquieta, que nos questiona é: mas tinha que ser morte de cruz? Tinha que ser uma morte tão violenta, tão dolorosa, tão penosa para Ele, para os seus? A resposta nos vem unicamente do mistério da gratuidade do amor de Deus. Faltam-nos palavras para traduzir isso. Jesus experimentou aquilo que na nossa vida há de pior. Aquilo que na nossa vida é desprezível, para que nós, em momento algum, pudéssemos nos sentir sozinhos. Para que nós tivéssemos a certeza que possamos passar pelo vale tenebroso, como nos diz o Salmo 22, mas até lá o Senhor está conosco. Ele conhece até o fracasso da condição humana. Jesus entrou até onde, naquilo que é humano, nós temos vergonha de dizer. Lá o nosso Salvador entrou, para redimir, reconciliar com o Pai todas as coisas. Porém, a morte de Jesus é uma morte redentora, é uma morte reconciliadora. E me permita usar aqui a linguagem de uma tradição, de modo muito singular, de um livro chamado Porque Deus se Fez Homem, de Santo Anselmo. Lá ele vai se valer de uma linguagem jurídica.
Mas, como toda metáfora, ela tem suas limitações. Porém, essa metáfora jurídica de Santo Anselmo, ele vai nos ajudar a compreender melhor o motivo pelo qual a necessidade do verbo nos redimir, nos remir no seu sangue. Para isso é necessário a gente entender lá na origem e entendermos algumas coisas que talvez para nós não faça sentido, mas é necessário que a nossa compreensão abrace e acolha esse mistério que ultrapassa até mesmo os limites da nossa razão. Deus criou o homem e Deus deu a vida divina a este homem criado. Adão, Eva, viviam na presença de Deus. É assim que o livro do Gênesis nos apresenta. Eles estavam no jardim, no paraíso, e contemplavam a Deus face a face. Tinham uma amizade com Deus. Deus passeava com ele pelos jardins. Mas o pecado de Adão e de Eva, que não se restringe ao comer a fruta, isso é uma linguagem metafórica. A linguagem metafórica para dizer que eles deram as costas para Deus. Eles falaram assim: olha, eu não quero saber de você. Você me orientou o que é bom e o que não é bom, mas quem manda na minha vida sou eu. Quem é dono da minha vida sou eu não preciso de ti. Foi isso que o pecado de Adão disse para Deus. Foi isso que Adão e Eva disseram ao pecar: eu não preciso de Deus. Eu dou conta de viver sem Deus. E uma vez feito isso, Deus, que respeita a nossa liberdade, se distanciou. A consequência do distanciamento de Deus do homem, ou do homem de Deus, é a morte. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Deus criou o homem um conjunto de alma e corpo, inseparáveis. Nós somos seres espirituais e animais. Nós temos um corpo animal que é vivificado por uma alma espiritual. Diferente dos anjos, que são espíritos puros, e diferente dos animais que não têm espírito. Nós somos animados espirituais, animais espirituais. A morte provocou essa cisão, essa ruptura. Mas o mais grave do que isso, a morte gerou entre nós e Deus uma espécie de dívida. Uma espécie de dívida que não basta o nosso arrependimento, porque houve uma ruptura na ordem criada. Houve uma cisão na ordem da criação, que não fazia parte do plano original de Deus e que Deus contornou por meio da morte. Aquilo que Deus havia planejado, sonhado, de um plano original, primitivo, primogênio, agora foi adulterado por causa da nossa liberdade humana. E aí, veja, esse estado nos tornou sempre devedores diante do nosso Criador. Essa é a linguagem que Santo Anselmo vai dizer, para a gente entender um pouquinho. Pior do que a morte foi a impossibilidade de ver Deus. O pecado nos privou da vida eterna com Deus. O pecado nos privou do céu. O pecado nos privou de andar com Deus pelo jardim e de vê-lo face a face. Seja nesta vida, seja após a nossa morte. Porque a nossa alma não é eterna, porque ela tem uma origem, ela tem um início. Mas a nossa alma, ela é imortal, ela não tem fim. A nossa alma vive, vamos dizer assim, para sempre depois que morre. E aí, a nossa dívida com Deus, o nosso débito com Deus, precisava de ser quitado, para que houvesse a reconciliação, houvesse a reunião. Esse é o argumento que Santo Anselmo nos diz. Mas vejam bem, assim como na nossa jurisdição, e porque Deus é justo, para sanar uma dívida é necessário que eu pague pelo mal e restitua as consequências do mal, o que nós chamamos de pena. Ou seja, vamos traduzir isso assim: se eu quebrar um copo, e esse copo foi importante para alguém, eu causei um mal a esta pessoa, eu desonrei essa pessoa,
Por quê? Eu tirei algo que lhe era importante, que lhe era devido. Então, para eu equiparar a minha dívida, o meu mal, e reconciliar-me com essa pessoa, não basta o pedido: me desculpa, eu quebrei o copo. É necessário mais. É necessário eu comprar um outro copo igual e dar àquela pessoa. Mas é também necessário ressarcir o prejuízo causado pela ausência do copo. Vamos dizer que era um copo que a pessoa usasse para trabalhar e que ficou alguns dias sem trabalhar porque não tinha aquele copo, para vocês terem uma ideia. Então é necessário isso na nossa jurisdição, que eu não só dê o copo, mas ressarça o prejuízo causado pela ausência do copo. A nossa dívida com Deus é muito mais, porque nós rompemos, não foi com um copo de vidro, mas nós rompemos com o coração do Senhor. E aí há uma dívida entre a humanidade e a divindade, que é Deus. Nada que o homem faça de bom, ele pode restituir essa dívida. Por quê? Por mais que nós sejamos bons, nós não estamos fazendo nada além daquilo que nos é pedido. Porque foi pedido a nós sermos bons, porque Ele é bom. Entendam, nós seres humanos não tínhamos condição de nós mesmos quitar, pagar esta dívida que o pecado de Adão nos trouxe e contraiu para nós. É necessário que as duas partes estejam em igualdades, mas eu pergunto para você, quando é que o ser humano vai estar em igualdade com Deus? Por mais que nós dessemos tudo, nunca seríamos iguais a Ele. E Deus, porque nos ama, e Deus, para romper com o triunfo do mal, com o triunfo do diabo, que achou que teria dado a última cartada, que achou que tinha ganhado, o próprio Deus se faz homem. Jesus é Deus e homem, homem e Deus. Veja, Ele está em pé de igualdade. Ele pode falar com Deus, porque Ele é Deus. Claro, eu não estou causando divisão na Trindade, mas é algo aqui metafórico para vocês entenderem o sentido disso. Ele pode quitar a dívida com Deus porque Ele é Deus, e Ele pode falar em nome dos homens porque Ele é homem. Este é o mistério de Deus que se abaixa. Em grego há uma kenosis, um esvaziamento, um rebaixamento, a divindade que se abaixa para nos salvar. E é por isso que aqui a própria tradição, a própria criação se recria na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Se por um madeiro, por uma árvore, nos foi dado o pecado, agora por outra árvore, por outro madeiro, nos é dado a vida. Se o fruto da primeira árvore foi para nós a condenação, o fruto da segunda árvore é para nós salvação. Se o primeiro Adão, feito imaculado, sem pecado, porque Adão não tinha pecado, por sua desobediência trouxe a morte. O segundo Adão, gerado também sem pecado, porque é o Filho eterno do Pai, por sua obediência trouxe-nos a vida. Se a desobediência de Adão trouxe como consequência a violência, o mal, a morte, agora a obediência do novo Adão traz-nos a paz, a vida e a salvação. Veja, Jesus provou-se, Jesus entregou-se nas nossas mãos e fez-se como um de nós. Jesus veio para equiparar, recapitular, voltar ao início. Em latim é isso, capite significa cabeça, recapitular é voltar à cabeça, voltar ao início, voltar à origem, voltar à fonte. Cristo veio para fazer novas todas as criaturas. A morte de Jesus é uma morte violenta, porque o primeiro ser humano que morreu, segundo as Escrituras, morreu violentamente. Aí eu te pergunto, quem foi o primeiro ser humano a morrer? Não foi Adão. Foi o filho de Adão, Abel. Abel morreu sacrificado violentamente pelo seu irmão, Caim.
a morte de Cristo é a primeira morte de novo, uma morte violenta, para recuperar em si todas as coisas. Veja, Deus que vai refazendo a história humana, desde Adão, Abel, até chegar hoje no Felipe, no Tiago, no Gustavo, em você. Em Cristo, Deus faz nova todas as coisas. Meus irmãos, por isso aquilo que era uma linguagem louca, o que nós ouvimos na leitura da carta aos Coríntios, aquilo que é incompreensível, os judeus tinham pavor, tinham náuseas ao ouvir falar de cruz, se tornou símbolo de salvação. E é para nós motivo de glória e de honra. A cruz é o amor de Deus materializado, concreto, visual, plástico, ao ponto que nós podemos perceber, Deus não desiste de mim, Deus não desiste de nós, Deus nos ama com amor incondicional. Como ovelha levada ao matadouro, Cristo se entregou por nós na cruz. E é isso que hoje nós contemplamos, que nós somos chamados a viver. O nosso silêncio no dia de hoje, o nosso recolhimento, a nossa contrição que nós somos chamados pela igreja a viver, desde o final da ceia de ontem, até anunciar a ressurreição do Senhor, é para a gente ir meditando como Ele, sendo Deus, me amou e me amou até o fim. Veja, a morte de Jesus é uma série de eventos. Começa com a traição. Jesus foi traído. Mas não para na traição. Jesus foi condenado injustamente. A primeira coisa que acontece a Jesus é uma condenação religiosa. Ele é levado aos sumos sacerdotes, ao sinédrio. Ele é chamado de herege, ele é chamado de blasfemo. Porque o motivo da condenação, e nós vamos ouvir claro no Evangelho de João, que vai ser proclamado na solene liturgia de hoje, porque sendo homem, ele se fez Deus. Jesus não morre por um crime político. Jesus não morre por uma revolta social. Jesus não é um libertador socioeconômico. Jesus morre porque ele, sendo homem, é Deus. Isso incomodou. Incomodou aqueles que não se abriram à conversão. E aí, uma vez condenado por eles, também ele é condenado pela sociedade, é levado a Roma, e Roma o entrega. Veja, e ainda há um terceiro aspecto de novidade na morte de Jesus. Além da traição, além da condenação religiosa, além da condenação social, política, há algo de novo. Porque não estava na cabeça de Pilatos condenar Jesus à morte. Então Jesus é flagelado. Para Pilatos era o seguinte: olha, eu vou dar uma surra nele e o povo vai ficar compadecido, vai ter compaixão, vai soltá-lo. Eu fico de bem tanto com Jesus, tanto com o povo e pronto. E aí Jesus ainda é açoitado, flagelado. Os romanos eram muito perversos. Ele sofreu, segundo a tradição da igreja, uma flagelação, um castigo, chamado 30 menos 1. Então ele era açoitado 30 vezes. Depois, 29, até chegar em uma. Imagina o tanto que Jesus sofreu. E aí, diante daquilo, o povo ainda não compadeceu-se. E Pilatos disse: olha, eu lavo as minhas mãos. É vocês que estão entregando a morte. Foi condenado pela igreja da época, o sinédrio. Foi condenado pela sociedade civil, governamental, mas foi condenado também pelo povo. Jesus sofre no corpo, mas também sofre na alma. A traição, a condenação, a vergonha de ser alvo de chacota, alvo de injúrias ao longo do caminho, porque ele teve que percorrer de dentro da cidade santa de Jerusalém até fora dos muros, carregando a cruz da condenação, a vergonha de todos olharem para ele e ver um criminoso, porque quem visse alguém levando a sua cruz para ser crucificado, pensava imediatamente: eis um ladrão,
eis um bandido, eis uma pessoa que merece morrer, eis alguém que não vale nada. Cristo sofreu tudo o que nós poderemos sofrer de pior. Vejam, meus irmãos, por isso que eu disse, Ele conhece até aquilo que nós não damos conta de conhecer. Ele conhece a experiência da traição. Ele conhece a experiência do abandono, porque no alto da cruz ele não tinha ninguém, assim como no Horto das Oliveiras, ele estava acompanhado, mas se sentia sozinho, porque não tinha quem pudesse vigiar com ele. Ele conhece a vergonha, ele conhece tudo aquilo que às vezes assola o nosso coração. Talvez hoje o nosso coração esteja como o coração de Cristo na cruz. Um coração assolado pela dor, pela tristeza, pelo abandono, pela angústia. Não se esqueça, o teu Salvador conhece na própria carne, no próprio coração, isso que você está sentindo. Recorra a Ele, recorra ao Senhor. E você pode até olhando para a cruz, dizer, meu Senhor, aí na cruz, o Senhor sente o mesmo que eu sinto agora, e o Senhor me entende, o Senhor me compreende. O Senhor é capaz de me resgatar, porque o Senhor se compadece de mim. Meus irmãos e irmãs, este é o sentido que hoje nós celebramos. Um Deus que se compadece. A cruz, então, ela não pode ser para nós entendida somente pela razão. Porque se a gente for pensar com a nossa cabecinha humana, a gente vê na cruz somente um símbolo de injustiça, de condenação injusta. A cruz, ela é acolhida pela fé. E pela fé, a cruz se torna para nós símbolo, farol, iluminador, norteador daquilo que nós mais recebemos de dom, de amor, de gratuidade, a vida e a vida com Deus. Por isso a Sagrada Liturgia de hoje, a liturgia deste primeiro dia do Tríduo Pascal, que nós vamos celebrar daqui a pouco, às 15h, ela nos insere neste caminho. A igreja completamente desnudada, sem flores, sem forro, sem velas, entra num profundo silêncio. O silêncio que é o que acontece com minha alma, com a sua alma, diante de contemplar um Deus que se faz homem, que se entrega, que morre na cruz. Um silêncio de perplexidade, mas um silêncio também de amor. E o sacerdote, em nosso nome, chegando diante do altar, prostra-se. Na liturgia, a nossa reverência, o nosso respeito, a nossa adoração, ela usa de 3 gestos. A vênia, que é uma inclinação profunda diante daquilo que nós respeitamos. A genuflexão, que é quando nós nos reverenciamos de modo mais profundo, feita somente a Jesus Cristo, ao Santíssimo Sacramento. E a prostração, que é o que acontece hoje. É a adoração mais profunda, porque nós estamos no nível do chão, estamos lá, lembrando aquilo que é a nossa essência, somos do pó e ao pó viemos. Diante de Deus nos compete isso, nos prostrar, nos abandonar, porque nós não entendemos. E é este o mistério da cruz que nós somos chamados a viver. Na cruz do Senhor, o único caminho que nós temos é nos abandonar, nos prostrar. A liturgia continua árida, não tem oremos, não tem aclamações profundas, não tem muitos cânticos. Já inicia-se logo com uma oração, onde o padre vai falando direto com Deus. Olha, Pai, o que nós fizemos com o seu Filho, mas muito mais o que o Senhor fez conosco por meio do seu Filho. Nele o Senhor nos instituiu o mistério pascal, mistério de vida. O que é a Páscoa, senão a libertação? Lembram o que eu disse ontem? A Páscoa ela é constituída de 3 momentos. Primeiro, a escravidão. Seja a escravidão real ou a escravidão espiritual. A travessia, a passagem pelo mar e a vida nova, a liberdade. O povo de Israel
era escravo dos egípcios. Viviam presos. Deus o libertou, fazendo passar pelo mar. Pelo mar. E chega uma vida nova, a liberdade de filhos de Deus. O nosso Salvador Jesus Cristo se fez servo. Se fez escravo. Escravizou-se. Que é escravidão maior para Deus do que assumir a nossa condição mortal? Ele se esvaziou, se fez escravo, como nos diz a carta aos Filipenses. Esvaziou-se de sua divina condição, fazendo-se em tudo igual a nós. Fez-se escravo por amor a nós. Está lá na carta aos Filipenses, capítulo 2. Veja, ele se fez um de nós, escravos. Passou agora pelas águas. E não mais a água do mar vermelho, mas a água da morte, porque o mar na Bíblia significa isso, morte. Jesus entra na morte, e entrando na morte, ele abre um caminho para a liberdade e para a verdadeira vida. Isso vai ficar ainda muito claro, e nele nós encontramos aquilo que nós viveremos. A liturgia da vigília pascal, não quero adiantar o assunto não, mas é isso que acontece em toda a liturgia pascal, que nos lembra que nós estávamos na escuridão do pecado, da morte. Brilha para nós a luz de Cristo, que abre para nós o mar, as águas do batismo, onde nós morremos para o pecado, para renascer para uma vida nova. Veja, a liturgia atualiza em nós a graça redentora, a graça santificadora, a graça que nos foi concedida na cruz. E por isso hoje, nós com reverência, nos prostramos diante daquela cruz. A liturgia hoje nos convida a contemplar o lenho de onde nos veio a salvação. A subir na cruz com nosso Senhor Jesus Cristo e acolher desta cruz aquilo que é necessário para a nossa vida espiritual, mas muito mais, acolher nessa cruz a plenitude do amor de Deus, que não desiste e não se cansa de nós. A cruz, que era símbolo de condenação, agora é símbolo de vida, de salvação. Por isso nós somos convidados a contemplar, a amar, a adorar a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A liturgia de hoje, o segundo momento, ela é convidada, nós somos convidados por ela a contemplar a cruz. O sacerdote vai nos mostrar a cruz e vai nos dizer: eis o lenho da cruz, do qual pendeu o verdadeiro fruto, a salvação do mundo. 3 vezes o sacerdote nos mostrará a cruz hoje. 3 vezes nós somos chamados a contemplar e a nos pasmar diante da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. 3 vezes nós somos chamados a reconhecer a profundidade do amor de Deus. Nós não vamos adorar uma madeira, um lenho. Nós vamos adorar um mistério. O mistério da nossa salvação. O mistério da cruz do Senhor. Por isso, agora, nesta hora em que nosso Jesus foi flagelado, às 9 horas da manhã, que sofreu a dor do flagelo, que sofreu a dor da cruz, eu convido você a se colocar na presença dele, na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro Pascal, puro, sem mancha. Ele que na hora que foi imolado, os cordeiros, estava sendo imolado no altar da cruz. Coloque-se na presença do Senhor neste momento. Coloque-se na presença dele e peça a ele a graça de experimentar o fruto da árvore da cruz. O fruto bendito que o seu sangue nos trouxe. O sangue dele, derramado por nós, é o preço da nossa liberdade.
A vida dele dada por nós é o preço da nossa salvação. A cruz que hoje contemplamos é para nós o preço da nossa vida plena com Deus. Não nos sobram palavras, resta-nos apenas o silêncio. Resta-nos apenas a contemplação de um Deus que nos ama. É loucura para o mundo. É loucura para aqueles que vivem à mercê dos seus desejos, à mercê dos seus instintos. É loucura também para nós, porque a cruz contraria a nossa natureza. Tanto é loucura para nós que os apóstolos fugiram todos, sobrou só João. É loucura para aquele que ainda não ama. E aos pés da cruz do Senhor, recolha a vida nova que Ele te oferece. Manifeste ao Senhor a gratidão que você tem, a gratidão que você traz por Ele, porque mesmo sem merecer, Ele te amou. Mesmo sem valermos, Ele não desistiu de nós. Ele se fez pecado por nós. O que não tinha pecado, fez pecado por mim, por você. Na cruz está a nossa redenção. Na cruz está a nossa salvação. É o momento apenas de contemplarmos. Que no silêncio profundo, orando, colocamos com confiança as mãos do Senhor, as mãos de um Deus que nos ama profundamente, que nos chama a descansar do seu amor, da sua Ele está no alto da cruz e olha por você.
Não queira estar somente aos pés da cruz, mas suba. Suba com Cristo na árvore da vida. E deixe que Ele te mostre o que é verdadeiramente amar. O que é verdadeiramente sentir a ternura, a compaixão de Deus. Deixe-se tocar pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Então, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha da sua casa neste dia de hoje, o nosso convite para meditação, para reflexão, no dia de hoje, nesse tempo propício para contemplarmos o amor de Deus por nós é este. Que você possa, ao longo desse dia, meditar a profundidade do amor de Deus. Que ao longo desse dia da entrega do Senhor, repito, o Senhor que neste dia se entregou na Eucaristia, no serviço e de modo derradeiro na cruz, é o Senhor que está vivo, ressuscitado e que está ao seu lado. Que contemplando esta entrega no dia de hoje, você possa ter uma verdadeira Páscoa. Que possa passar de dentro do seu coração a angústia, o medo, a solidão. Que possa às vezes passar do seu coração até mesmo os sentimentos ruins que você foi cultivando ao longo da vida, na certeza de que o nosso Salvador conhece, que o nosso Salvador passou por isso. Que você seja grato ao Senhor nosso Deus. E que você, às 3 horas da tarde de hoje, acompanhando pelo YouTube da paróquia, pelo Facebook, ou por qualquer outra mídia, o rito da celebração de nosso Senhor Cristo, da sua paixão, que você possa adorar o mistério pelo qual trouxe vida ao mundo. Nós vamos encerrar por aqui hoje. Minha gratidão a você que teve paciência, que rezou conosco. Minha gratidão aos meninos que estão dando suporte. Minha gratidão mais uma vez aos meninos que arrumaram aqui a capela. Que amanhã a gente possa juntos compreender o sentido da morte. Esse é o tema de amanhã. O Deus que entra na morte. Deus que visita a mansão dos mortos. Morreu a nossa morte. Amanhã a igreja permanece o dia todo, o segundo dia do tríduo, junto ao túmulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Já fica o meu convite para amanhã a gente estar juntos, meditando e continuando degustando, ruminando essas palavras que o Senhor hoje nos dirige. Que ao crucificado, Cordeiro vivo e vencedor, seja dada a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Bendita a árvore da cruz. Te adoramos, porque em ti está o verbo da vida, o sangue do Senhor que te banha, o bendito amor de Deus cravado em ti, o cântico mais belo do amor de Deus.
a única cruz digna de adoração, porque em ti está o Senhor dos Senhores, o Verbo de Deus, tão sublime sacramento. Tua cruz és minha máxima riqueza, é em ti com o prazer. Conhecida e amada, gloriosa. Encerra a transmissão, hein?